Gente, o Senado aprovou na última sexta-feira regras para flexibilizar relações jurídicas privadas durante a pandemia de coronavírus. Entre as propostas aprovadas estão medidas que alteram as relações condominiais, como o impedimento do despejo de inquilinos e a restrição no uso de áreas comuns. E aí, para entender melhor como ficam as relações condominiais em tempos de coronavírus, a gente conversa agora com o advogado especialista em direito imobiliário, Dr. Kênio Pereira. Bom dia, Dr. Kênio. Bom dia, Carol. Bom dia, ouvintes da Rádio 98. Prazer imenso. Bom dia, Paulo Leite, o João. Tudo bem? Bom dia. Prazer imenso falar com o senhor aqui no Central 98, já faz parte da casa aqui, sempre muito bem-vindo. E a gente vivendo aí uma fase complicada, difícil para todo mundo. E, claro, também essa relação aí condominial afetada pelo coronavírus, né? Com certeza. Preocupante, porque as pessoas têm compromisso a pagar e há várias empresas sem poder trabalhar, fechadas por ordem do poder público municipal, e, logicamente, isso vai gerar muito conflito entre locadores e inquilinos. Doutor Kênio, uma questão que chama a atenção nessa discussão é o fato de que haverá, por exemplo, a dificuldade de cobrança de aluguéis atrasados nesse período ou até a proibição de ações de despejo. Tudo bem, é um período de exceção, mas qual é a perspectiva para depois que tudo isso passar? Como é que esses atrasados serão negociados? Como é que vai se conduzir essa questão do passivo? A questão é muito complexa, isso dá um grande programa, né, na realidade. Primeiramente, com relação às locações, quer dizer, as pessoas precisam de recursos para pagar os aluguéis. Então, a locação não residencial, no caso comércio, indústria, que está fechado, há uma grande disposição do mercado em negociar com os inquilinos. Então, a orientação das imobiliárias, dos advogados, é as pessoas terem boa vontade, razoabilidade para chegar ao entendimento. A grande dúvida é quanto tempo irá demorar essa situação de suspensão das atividades, ou seja, esse afastamento social, né, tem prejudicado financeiramente todo mundo. Então vai ser necessário haver uma grande disposição das partes em chegar a um acordo. A ideia básica é o diferimento. Por exemplo, os aluguéis que vencem agora em abril, maio, né, dependendo do prazo em que demorar essa suspensão de atividades, poderá ser parcelado futuramente. Então, na prática, é criar uma situação que aquele inquilino que tem condições pague em dia normalmente, que é a grande maioria. Mas aqueles que estão com a atividade sem poder funcionar, vai ser necessário, então, que as imobiliárias, junto com os inquilinos, procurem chegar num ajuste, não para deixar de cobrar, mas criar uma situação de diferir, para prolongar o pagamento para evitar uma ação de cobrança. O ponto-chave é evitar qualquer conflito judicial, porque o momento realmente é crítico. Doutor Kênio, e essa situação também vale para locação comercial ou nesse caso o inquilino vai ter algum tipo de benefício? Não, em geral, o que vai ser mais fácil, né, de negociar vai ser o comercial, porque tem empresas que estão praticamente impedidas de trabalhar. Então o proprietário vai ter que ter bom senso, né, criar uma situação de amenizar esse trauma que aconteceu. Agora o ponto-chave, repetindo, é que nós não sabemos se essa suspensão de atividades irá demorar 1, 2, 3 ou 4 meses. Outra situação, na locação residencial, a negociação será mais simples, porque na prática o inquilino está ocupando o imóvel. Mas um ponto que eu quero colocar, que tem que ver caso a caso. Logicamente, pode vir aquele inquilino, assim, vamos colocar assim, até oportunista, né? Porque você está falando que não pode pagar aluguel de março, quer dizer, a suspensão aconteceu agora dia 21 de março. Então, logicamente que tem pessoas que podem ter uma dificuldade ou outra, mas alegar que não pode pagar aluguel de março é uma situação realmente meio ilógica. Eu acho muito importante que as pessoas procurem ter muita boa-fé, né? Procurar um entendimento, porque é um ponto que é importante. O que foi votado no Congresso, que ainda vai ser analisado pela Câmara Federal e virar lei futuramente, é a suspensão de concessão de liminar de despejo até 30 de outubro. Ou seja, as pessoas que não pagarem e que não conseguirem chegar a um acordo, elas estão sujeitas a uma ação de despejo para pagamento. Logicamente que não interessa a nenhum locador, né,
entrar com a ação, prejudicar o inquilino, de jeito nenhum. Né? O foco hoje é o entendimento, é a boa vontade entre as partes para evitar qualquer polêmica futura. Agora, caso aquele inquilino não pague realmente, né, fique impossibilitado, ou aquele inquilino que já vem atrasando dezembro, janeiro, fevereiro, essa ação de despejo vai ter andamento normal. Por enquanto, o Poder Judiciário Mineiro está com as atividades suspensas até o dia 30 de abril. Então, até abril, nada funciona. Mas, após essa data, a ação de despejo vai ter andamento normal. Então, o que o Congresso está votando, o que foi aprovado no Congresso, é a suspensão de concessão de liminares em despejo, não só na locação residencial, mas também na comercial. Kênio, uma questão, a questão do condomínio, da taxa de condomínio. Como é que vai ser entendido isso? Porque é uma outra obrigação, e é uma obrigação acessória do locador. Como é que vai ser entendida essa questão? Essa questão, realmente, o condomínio tem reserva, né? A cota de condomínio decorre de um rateio. E nesse rateio, quer dizer, pagamento de salário, água, luz, então não tem como protelar esse pagamento. Logicamente, os condomínios vão tentar reduzir os custos, mas na locação, né, o que está sendo analisado mais é a questão do aluguel, da negociação. Caberá ao proprietário do apartamento ou da loja, bem como ao inquilino, pagar a cota condominial. Agora, um ponto interessante para a sua pergunta é um fato bem diferente, a cota de condomínio do shopping center. O condomínio do shopping center realmente são famosos os casos aí de condomínio inflado, né? Em que as despesas são excessivas, em que o shopping empreendedor não quer prestar conta para o inquilino, não abre as contas. Então, há realmente uma grande margem de negociação que eu entendo em relação às cotas de condomínio shopping center, porque o shopping pertence a apenas um locador ou um proprietário. E de acordo com a lei do inquilinato, acho que os artigos 54 seguintes, o shopping center ele tem a obrigação de prestar contas a cada 60 dias aos inquilinos ou associação deles, de maneira a apresentar todas as despesas. E, sistematicamente, os shoppings ele não abre as contas para os inquilinos. Então, acho que o condomínio shopping center vai ser vai dar margem com a grande polêmica e em busca de um certo entendimento. Então, acho que a margem é maior. Mas no condomínio de residência, de apartamentos em geral, é quase impossível fazer milagre, porque as contas têm que ser pagas. Doutor Kênio, até chegou uma mensagem agora do Tapa Shop Tattoo, falando exatamente o que você falou aí agora, que ele falou que a lojista do Oiapoque estão sendo obrigados a pagar aluguéis e condomínios sem nenhum desconto e com previsão de multa de 10% em caso de atraso e ordem de despesa com 30 dias. E ele está perguntando como ele vai pagar se os imóveis não estão funcionando. Realmente é preocupante. Eu entendo que o locador ele vai ter que flexibilizar um pouco. Então, a questão que eu falo é assim, pega essa dívida atual, né, procura dividir para frente em 3, 4 pagamentos para evitar uma ação judicial. Com relação ao despejo de 30 dias, isso é impossível nesse momento. Então, a partir do dia 20 de março de 2020, né, quando iniciou essa questão da pandemia, o Poder Judiciário vai ter as liminares suspensas. Essa suspensão, quero colocar bem claro, não é lei ainda. Ela vai ser votada pela Câmara Federal e posterior sanção do Presidente da República. Mas, na prática, gente, o Poder Judiciário não vai conceder liminar, independente da votação, porque há uma questão completamente fora do normal, né? uma questão social gravíssima. Então, vai haver realmente um critério mais cauteloso na concessão de qualquer despejo. Agora, os despejos em andamento terão as decisões deferidas, mas decisões baseadas na sentença do juiz, não em liminar. Então, esse despejo de 30 dias, ele praticamente não existe atualmente. Doutor Kênio, sobre a questão dos síndicos, né? A gente sabe que a gente está aí com várias medidas de proteção mesmo à saúde das pessoas, algumas medidas restritivas. O senhor que já atua na área há mais de 30 anos, nessa área do direito imobiliário, tem recebido alguma denúncia, por exemplo, de atitudes exageradas por parte dos síndicos nessa questão da pandemia do coronavírus? Infelizmente, sim, né? Estou vendo que tem síndicos, a maioria são pessoas muito bem intencionadas, mas são pessoas que não dominam a questão legal.
Então, tem síndicos que são verdadeiros ditadores. Eles estão impedindo cuidadores de idosos, enfermeiros, né, até o corretor de imóvel ou o pretendente à compra ou locação entrar no prédio. É uma coisa completamente absurda, porque na prática o condomínio é uma propriedade coletiva. O síndico ele tem que zelar pela segurança das áreas comuns, exigindo o uso do álcool gel, né, que não haja aglomeração nos elevadores, enfim, criar medidas para reduzir o risco de contágio. Agora, o síndico ou porteiro barrar um cuidador de idoso, um enfermeiro para cuidar das pessoas que necessitam de alguém até para ministrar medicação, isso é uma questão desumana e é um fato interessante. Nós sabemos que tem pessoas idosas que se não forem cuidadas por questão de saúde, elas podem até vir a falecer. E, logicamente, isso pode vir a atrair até um processo contra o condomínio. Com relação ao proprietário que tem um apartamento vazio, né, que precisa vender ou alugar, caso o síndico impeça que o candidato a ver o apartamento, né, tenha acesso ao mesmo, ele poderá atrair para o condomínio o dever de indenizar de forma material o prejuízo desse imóvel fechado de maneira indefinida. É um fato que eu quero ressaltar. Ninguém sabe quanto tempo irá demorar essa situação. Então, as pessoas têm direito de entrar no apartamento para verificar, né, o seu estado, se vale a pena alugar ou não. Outro fator interessante, Carol, de outro absurdo, tive conhecimento de casos do síndico que pediu mudança do morador. Quer dizer, chega uma pessoa que comprou um apartamento, ou um inquilino, com seu caminhão de mudança. Aí o síndico, com temor das pessoas que carregam os móveis, né, ter acesso ao prédio, ele impede mudança. Isso, obviamente, poderá acarretar uma rescisão contratual e essa multa do contrato, os aluguéis, o IPTU e o condomínio deverá ser arcado pelo condomínio em função desse excesso de mandato praticado pelo síndico. E por final, a questão de obras. Tem obras de reforma que já foram iniciadas em setembro, outubro, dezembro, e essas obras estão em andamento. De acordo com as deliberações do governo estadual, a construção civil é atividade essencial, não pode parar. Então, não existe lei que permita que o síndico venha bloquear as reformas de apartamentos, reformas que já estão em andamento. Então, aquele proprietário que tem que mudar para o apartamento, se o síndico bloquear a reforma, vai gerar prejuízo, porque já pagou os pedreiros, pagou materiais, há todo um cronograma de obras que não pode o síndico ou o morador impedir a conclusão dessa obra. Uma coisa é iniciar uma reforma hoje, outra coisa bem diferente, uma reforma já em andamento, e tem a questão humanitária. Os pedreiros, pintores têm que comer, têm que receber os valores. Se impede pessoas de trabalhar, isso gera uma questão, vamos colocar assim, de prejudicar a família desses operários, que precisam de trabalhar para o seu ganha-pão. Então, são situações anormais e que o síndico, se vier a impedir essa conclusão das obras, ou então a entrada de cuidadores, de diaristas, ele poderá atrair para o condomínio uma grande demanda judicial. Tá aí, Central 98, conversando com o doutor Kênio Pereira, advogado e especialista em direito imobiliário. Doutor Kênio, muito obrigada por esse tempinho, pela participação aqui no Central 98, viu? Por nada, um grande prazer, Carol, João Henrique e Paulo Leite.